Estou muito feliz em estar aqui de novo com vocês, não é? Esse trabalho belíssimo do HC. Quero dizer que talvez alguns estranhem que eu esteja assim tão encapotado, né? Já que eu sou um morador do sertão nordestino, de Caicó, uma das regiões mais desertificadas desse país. Mas, nesse momento, eu estou em Santa Catarina, não é? Eu estou em Lages, no Planalto Catarinense, a região mais fria desse país, pesquisando aqui, trabalhando aqui, montando um espetáculo de teatro que vai estrear agora no dia 17 de junho. Então, estou com muito frio. Estou aqui nessa sala gélida, com um aquecedor aqui do meu lado, tentando diminuir um pouco a tristeza que é o frio. Veja que eu vou falar um pouco hoje do contrário, não é? Do terror que é a seca e o calor calcinante. Queria agradecer muito e profundamente a minha querida e velha, jovem amiga, professora Wanda. Nós já temos alguns trabalhos juntos, não é? Sobretudo na UNPU nacional, na UNPU regional, tanto aí do Paraná quanto aqui do Rio Grande do Norte. Dizer da minha alegria de sempre estar com a Wanda. Sempre aprendo muito com as reflexões que ela pontua. Quero também agradecer muito ao Daniel, ao professor Daniel, que não conheço pessoalmente, acredito que não conheça pessoalmente, o conheci visualmente na abertura desse evento, no primeiro dia. Quero agradecer muito aos dois pelo convite para escrever para este livro, que para mim também foi um enorme desafio, sobretudo porque eu falo de uma tragédia que abalou profundamente as entranhas do sertão nordestino no final do século XIX. Quero já agradecer ao elogio que Danilo fez aí, que assistiu no chat, não é? Que assistiu uma discussão que eu fiz de um filme. Obrigado, Danilo. Quero dizer de novo da minha alegria de encontrar pessoas que eu já encontrei, a Mariane, a Laís, não é? Outras pessoas do HC que a gente já se encontrou nesse universo, não é? Tanto virtual quanto presencial. Bom, como a Mariane pontuou, eu sou professor de um programa de pós-graduação em História dos Sertões. Para nossa alegria, é o único programa do Brasil com essa área de concentração, História dos Sertões. Então, as minhas pesquisas nos últimos anos têm se dedicado a pensar nos sertões, os diversos sertões. E em outros momentos aqui, em eventos do HC, muitos de vocês me conhecem por falar das religiões afro-brasileiras, não é? Já tivemos uma conversa sobre a Umbanda, já tivemos uma conversa linda sobre a Jurema Sagrada, mas outra área que eu me dedico há muito tempo é justamente entender a formação dos milagreiros e das milagreiras. Milagreiros esses, tanto de cemitério, tendo um espaço de devoção exclusivamente o túmulo, ou milagreiros que eu chamo do genérico, ou milagreiros de rua, pessoas, homens, mulheres, crianças, etc., que são cultuadas no espaço, normalmente onde aconteceu a tragédia, onde eles foram assassinados ou morreram de qualquer outra causa. E quando a Wanda e o Daniel me convidaram, eu estava recém tomando pé de uma milagreira que até então eu não conhecia, que era a Menina Maria. Então, fui em busca de informações, já tinha ido a Pombal e tinha visto o monumento a Maria numa das praças de Pombal. Pombal é uma cidade do sertão paraibano. Ao longo da minha fala, eu vou explicando isso melhor. E aí, disse, não, eu vou escrever sobre isso, sobre esse fato. E é engraçado porque quando eu tive as primeiras contatos com a documentação e com os relatos, eu apenas via um lado da história. Eu só via o lado de Maria, não é? A menina que foi assassinada. E com o desenrolar da pesquisa para a escrita desse capítulo, eu fui percebendo que as duas são vítimas. Não é só a menina que foi morta,
mas também, e sobretudo, Donária, a assassina. Por isso que eu chamei o capítulo de As Tragédias de Donária e Maria. Não é? Nós temos duas tragédias aí. Antes de eu começar, Mariane, se você me permite, eu queria começar a falar especificamente sobre o capítulo. Eu queria oferecer aos presentes um presente. Vou dizer que presente é esse. Ano passado, 2020, uma professora do Instituto Pedagógico de Caracas, lá na Venezuela, me convidou para escrever sobre os milagreiros aqui do Brasil. Eu teria que escolher alguns milagreiros. Aceitei de pronto, e aí fui descobrir depois que se tratava de um compêndio de milagreiros do mundo ibero-americano. E passou muito tempo, eu escrevi, enviei, até não tinha perdido um pouco o contato, e ano passado saiu então esse livro, que foi publicado pela Universidade de Caracas, com o título de Memórias Compartilhadas, Personagens Venerados em Cemitérios Ibero-Americanos. São 14 países representados, não é, nesse livro. Argentina, Colômbia, Paraguai, El Salvador, República Dominicana, Brasil, Peru, Equador, Uruguai, Bolívia, Venezuela, Cuba, Espanha e México. Milagreiros desses países todos. São mais de 130 milagreiros que aparecem nesse livro. O que me deu muita alegria. Eu escrevo sobre 3 milagreiros: a Sebinca Cristo, que foi a cigana que me fez doutor, né? O meu doutorado foi sobre ela, sobre esta milagreira, que é justamente enterrada aqui em Lages, na cidade onde eu estou agora. Também escrevi sobre o Carlindo Dantas, que, inclusive, um dos capítulos do livro é sobre Carlindo Dantas, da Mary Campelo, que foi me orientando, e o Jararaca, que é um cangaceiro do bando de Lampião, que foi assassinado em Mossoró em 1927. Então, eu quero, se você me permite, Mariane, compartilhar aqui no chat agora, neste momento. Eu só vou abrir aqui um outro documento para pegar o endereço. Estou abrindo o chat agora. Estou aqui colocando, então, agora o endereço. Está no Google Drive, no meu Google, não é? Com esse link, você consegue baixar o livro para ter uma noção da diversidade de milagreiros que nós temos, tanto na América Latina quanto na Espanha, por exemplo. Não é? Então, é um livro que eu achei muito interessante, são textos curtos de cada um, 1, 2 páginas no máximo de cada um deles, porque a intenção da Iulema Rodrigues era justamente possibilitar que mais pessoas conhecessem e fossem atrás de mais informações, caso se interessassem por esses milagreiros e essas milagreiras. Não é? Então, está aí disponível o link, podem baixar à vontade, passar para quem quiser também, não é? O livro está absolutamente disponível para todos, todas e todos. Bom, feito isso, eu começo, então, a falar sobre o texto, sobre o capítulo. Não é? O Daniel, no primeiro dia, ao comentar os textos, o que me deixou muito feliz, ele comentou sobre a narrativa, né, desse capítulo, a narrativa que eu propus para esse capítulo, para essa tragédia. E quero dizer que ele está muito correto. Eu tenho fugido, Mariane e Laís, que estou vendo aqui a carinha dela, Wanda, não é? Eu tenho fugido muito, nos últimos textos que eu tenho publicado, dessa narrativa mais acadêmica, não é? Eu tenho fugido um pouco disso. Eu cheguei ao ponto da minha vida, da minha vida acadêmica, e me perdoem talvez para alguns eu possa parecer um pouco arrogante, mas não é, de forma alguma. Eu acho que o que eu tinha que provar para os meus pares, eu já provei. Não é? Eu já fiz o meu doutorado, já fiz o meu pós-doutorado, já publiquei livro, já publiquei artigo, pronto, tudo isso eu já fiz. Agora eu estou muito interessado em escrever para as pessoas, para todos. Para qualquer pessoa, mesmo que não tenha um conhecimento acadêmico formal, ele possa ler
e, sobretudo, se emocionar com algumas narrativas. Como eu e Mariane já citou, eu tenho uma vivência muito forte com o teatro e, mais recentemente, com o cinema, eu tenho tentado produzir, nos textos que eu escrevo, imagens, não é? Eu proponho uma narrativa imagética. O meu desejo é que as pessoas, ao lerem um texto que eu escreva, possam sentir os cheiros, sentir a dor, não é? Sentir o caminhar dessas personagens. Foi por aí que eu fui, não é? Nesse texto. Eu tentei montar uma trajetória de Donária, não é? Para chegar em Pombal, e que as pessoas tivessem noção minimamente do que foi essa mulher caminhar 80 quilômetros sem estradas, meio da caatinga mais adversa que vocês possam imaginar, sofrendo todas as agruras da fome, da fraqueza, da miséria, do desconforto, do desalento, para chegar num lugar em que ela aparentemente esperava ter uma vida melhor, minimamente digna, e ela não encontrou. Não é? Então, eu tento montar essa narrativa, quase uma narrativa fílmica, quase uma narrativa de um roteiro cinematográfico. É assim que eu tenho dedicado os meus textos, os últimos textos que eu tenho escrevido. Eu vou escrever agora um capítulo para um livro que vai sair na Unirio, pela Unirio, sobre o sertão daqui, não é? O sertão que eu estou, do Planalto. Não é? Vou falar sobre os mortos e os encantados da Guerra do Contestado. Não é? Eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre esses mortos que teimam em não morrer, não é? Esses mortos que permanecem na nossa vida o tempo inteiro. Não é? E também vou fazer uma construção da escrita muito fílmica. Vou tentar reconstituir a trajetória desses encantados, não é? De José Maria, João Maria, Chica Pelega, Teodora, Maria Rosa, não é? Essas pessoas que se encantaram, e mostrar às pessoas que universo eles estavam. Como se pudesse, a partir daquele texto, se transformar num filme. Não é? Inclusive, um outro companheiro meu, que também trabalha com cinema, leu esse texto que está publicado no livro, disse: Lorival, vamos fazer um filme disso, vamos fazer um filme, isso dá um filme. Entende? E eu acho que aí o meu objetivo principal, acho que acabou se cumprindo. Né? A ideia era montar isso. Não perder, obviamente, os aparatos contextuais, históricos e acadêmicos, obviamente, mas não fazendo com que eles não fossem os mais importantes. Não é? O mais importante para mim é Donária e é Maria. Não somos conhecimentos acumulados pelo Lorival no mundo acadêmico. Não é? Eu queria mostrar a história dessas duas mulheres. Então, já agradeço ao Daniel pela fala e também a Wanda agora também comentou isso, não é? E nós tínhamos conversado também logo depois que ela leu o texto, né, sobre as impressões que ela teve. Isso me emocionou muito também. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar Mariane, você vai me controlando no tempo, né? Se deixar, eu vou até amanhã de manhã aqui, viu? Me corte aí, pelo amor de Deus. A primeira coisa que eu queria comentar eu parto no texto de um conceito sobre sertão, não é? E, obviamente, está muito ligado ao que eu vivo hoje, ao que eu pesquiso hoje, não é? Eu pesquiso esses sertões, que eu já comentei anteriormente. Então, eu parto desse conceito, desse sertão, que é um sertão híbrido, não é? Que é um sertão não parado no tempo, que é um sertão conectado, que é um sertão completamente ligado a vários universos, a várias discussões políticas, sociais, econômicas e, sobretudo, culturais. Os sertões de qualquer lugar, o sertão do Nordeste, o sertão de Santa Catarina, o sertão do Paraná, o Texas, nos Estados Unidos, é um sertão, o interior da Índia é um sertão, quer dizer, existem sertões em todos os lugares. Não é? O sertão é aquele lugar, não é? Onde o colonizador, ou aquele que tem um lugar de fala, estabelece como o inóspito, o inacessível, ou, pior ainda, aquele que precisa ser dominado, não é? Aquele que precisa ser enquadrado, aquele que precisa efetivamente se colocar de joelhos para a modernidade que assolava o período colonial e assola nós até hoje. Quer dizer, esse sertão que precisava ser dominado de alguma forma. Não é? Esse é o sertão. É interessante porque esse conceito de sertão é um conceito português. Não é? Foram os portugueses que inventaram esse conceito, vindo do romano, mas são os portugueses que dão forma a ele.
Se vocês notarem, por exemplo, na carta do Pedro Vaz de Caminha, que é a nossa certidão de nascimento, não é? Do ponto de vista moderno, ele cita várias vezes a palavra sertão. E vejam que o sertão que o Caminha está vendo não é o sertão nordestino do Euclides da Cunha. Não é? É uma floresta verde, não é? Enorme, com pássaros, animais, etc., muita água, muito verde, muita umidade, não é? Muito diferente do sertão, que ficou amalgamado na memória brasileira como se fosse o único sertão possível do Euclides da Cunha, dos sertões. Não é? Então, existem muitos sertões, obviamente, espalhados por todos os cantos desse planeta. É interessante eu colocar isso dos portugueses, porque, por exemplo, em Moçambique, em Angola, que foi uma grande dominação portuguesa, esse conceito de sertão não pegou lá. Não se fala em sertão nem em Angola, nem em Moçambique. Não existe essa palavra. Isso não ficou introjetado, não é? Na memória cultural dos moçambicanos e dos angolanos. Em uma conversa que eu tive com alguns historiadores, a partir de um texto do Mia Couto, não é? A gente brincava que provavelmente lá não teve nenhum Euclides da Cunha, não é? Nem em Angola e Moçambique, para escrever da forma que Euclides escreveu. Não é? Então, eu tentando desmembrar essas diversas possibilidades de sertão, eu, então, no texto, digo claramente que eu vou falar de um sertão específico, que o meu texto não está falando de todos os sertões, mas de um sertão específico e com muito mais clareza ainda numa temporalidade específica. Não é? Eu trabalho muito claramente uma temporalidade que é o final do século XIX e início do século XX. É essa a minha temporalidade que eu estabeleço para falar dessa tragédia. Não é? 1877 a 1879, nós tivemos a maior seca de todos os tempos no Nordeste brasileiro. Lorival, mas nós não tivemos secas anteriores. Desde o século XVI, há relatos de secas no sertão nordestino. Estou falando agora especificamente desse sertão e deste recorte. Que a época que aconteceu o crime, não é, da Maria, nem se chamava Nordeste, se chamava de Norte, não é? Não existia o conceito de Nordeste, não é? Então era o Norte do Brasil, tudo que ficasse acima de São Paulo era Norte, não é? Então, mesmo que nós tenhamos secas muito impressionantes do século XVI até hoje, nós passamos agora recentemente por 6 anos de seca, você ter uma ideia, em 6 anos que nós tivemos lá em Caicó, onde eu moro, nós tivemos menos de 200 milímetros de precipitação de chuvas em 6 anos. 200 milímetros em 6 anos, ou seja, é absolutamente nada, não é? de chuva. Mas a seca de 1877 até 79 foi realmente muito impressionante pela quantidade de miserabilidade surgida no Nordeste e, sobretudo, pelo início das políticas públicas mais efetivas, não que elas tenham sido, a partir dos relatos dessas secas. E claro que nós tivemos um papel muito importante de jornalistas nessa construção dessa seca de 77 a 79. Um deles foi José do Patrocínio. Não é? O José do Patrocínio, um escritor maravilhoso, abolicionista de primeira ordem, não é? Trabalhava no jornal do Rio de Janeiro e foi levado, foi convocado para ir para o Ceará para ver o que estava acontecendo na seca de 1877. E ele escreve um livro que, se vocês não leram, um dia que tiverem tempo, leiam, chamado Os Retirantes, do José do Patrocínio. São em 2 volumes. Ele relata, de forma jornalística, mais romanceada, o que ele viu, o que ele presenciou. É realmente algo muito impressionante. Não é? Ele tirou muitas fotos, inclusive, que foram publicadas no jornal Besouro, recém-nascido jornal Besouro do Rio de Janeiro, e aquilo causou um mal-estar profundo na capital do Império. Não é? Foi um caos, não é? Completo, discussões entre os políticos, não é? Entre autoridades, porque era uma situação muito terrível. Não é? Logo depois, um outro, aí já um médico farmacêutico chamado Rodolfo Teófilo, escreveu outro livro espetacular e doloroso, chamado A Fome, que vai contar sobre a mesma seca de 1877, e digo a vocês que é talvez uma das narrativas mais terríveis que eu tenha lido na minha vida. Não é? Porque, como médico, ele faz uma descrição com muitos pormenores de todo o sofrimento vivido por aquelas pessoas
na seca de 77 a 79, e depois ele escreve um outro livro sobre a seca de 1915, muito diferente do livro do Raquel de Queiroz, que também escreveu o livro O 15, que é sobre a seca de 1915, não é? Só que a Raquel dá uma, como é que eu chamo? Uma floreada, não é? Bem ao gosto dos escritores romancistas regionalistas da década de 30, o Rodolfo Teófilo vai para um outro caminho e faz um livro absolutamente cortante, absolutamente cortante. Todas essas narrativas me chamavam muita atenção, né? Como eu gosto muito do final do século XIX, sou apaixonado pelo XIX, mesmo que as minhas pesquisas sejam mais ligadas ao século XX, eu comecei a me interessar muito por esse tema, né? por essa ideia de como a seca, de como a miséria, tanto uma miséria causada pelas intempéries climáticas, mas, sobretudo, pela falta de políticas públicas, o que isso causava nas pessoas. Não é? E, claro, tem movimentos que vocês conhecem bem, que foram importantíssimos para o sertanejo, não é? Que foram muitos movimentos messiânicos. Não é? É aí que surge o Conselheiro, é aí que vai nascer o José Lourenço lá no Caldeirão, não é? Aí que vai nascer aqui no Rio Grande do Norte o Joaquim Ramalho, que inclusive a professora Wanda participou da banca de defesa da minha orientando no mestrado, sobre o Joaquim Ramalho. Quer dizer, é nesse período que vários personagens, logo depois do Padre Cícero, não é? Vários personagens vão ser o único refúgio desses sertanejos miseráveis, que disputavam comida com animais e com grupos. Era o único refúgio, era a fé, era a religião. O padre Piapina, que fez várias missões nesses sertões terrivelmente assolados pela seca, também é um personagem muito importante. Então, você tem a religiosidade e a fé nos sertanejos muito amalgamada com a ideia da miséria. Não é? Era a única possibilidade que eles tinham de almejar um lugar minimamente digno de sobrevivência e outro lugar, um lugar de escuta, né? Que alguém, pelo menos, os escutasse e que os ajudasse com as rezas a superar aquelas vicissitudes. Não é? Então, esse espaço da religiosidade também foi muito poderoso. E esses sertanejos, eles tinham algumas alternativas. Uma é ir para esses redutos onde estavam esses líderes messiânicos, não é? Que tem um papel importantíssimo e fundamental. Não é? Acho que eu comentei com o Wanda, eu tive o prazer e desprazer de ir ao local onde aconteceu a Guerra de Canudos. Não é? Eu fui visitar em loco o local onde aconteceu. É impressionante, assim. É impressionante, porque é um lugar onde nada se planta, é um lugar completamente seco, não é? Já era e continua sendo até hoje. E ali eu tive a noção clara e absoluta que a única intenção do governo brasileiro era matar os pobres. Não tinha outra razão para não ser eliminar os pobres completamente daquele espaço. Não tinha outra lógica por disputa de terra, território, tudo isso é conversa fiada, era realmente para matar aquelas pessoas que estavam ali desafiando alguns poderosos da Igreja Católica e dos coronéis da região da Bahia. Não é? Outra alternativa para esses sertanejos era entrar para o mundo do cangaço. Não é? Nós temos muitos relatos de cangaceiros e cangaceiras, depois do primeiro caso, que foi a Maria Bonita, depois da Dai e todas as outras que vêm depois, que também entraram no cangaço como uma única forma que eles tinham de sobreviver dentro daquela miséria. Não é? O cangaço dava a eles uma esperança para conseguir viver melhor. Mesmo com todas as críticas que nós tenhamos em relação ao cangaço, eu sou um crítico bastante fervoroso do cangaço, né? Querendo ou não, eu também tenho que entender que para alguns daqueles sujeitos não havia outra alternativa. Eu penso muito, sabe, quando eu penso no cangaço, lá do final do século XIX, início do século XX, né? Porque a gente fala muito Lampião, mas teve o Cabeleira antes, teve o Antônio Chivino antes, teve o Jesuíno Brilhante, que é antes, são todos antes do Lampião. O Lampião foi o mais famoso, né? Mas teve muitos cangaceiros antes, muitos bandos, né? Eu penso que muitas pessoas iam por falta de condições, de esperança mesmo. É muito que eu acho hoje de muitos jovens, eu vejo isso lá em Caicó, que vão para o exército por isso também, sabe? Vão para o exército porque não encontram outra alternativa, não encontram outra possibilidade, então acabam indo para o exército ou entrando nas polícias e etc. Né? São alternativas. E a outra alternativa ainda, que é onde eu quero chegar agora efetivamente, era você sair do lugar que você estava, um lugar completamente destruído, sem possibilidade mais de plantar, sem água, sem nada, e ir para um lugar maior. Muitos rumaram para Rio de Janeiro, São Paulo, alguns conseguiram.
Outros migraram para o norte, não é? Que era justamente quando estava começando lá no início do século XX, o ciclo da borracha. Então, muitos foram levados. E aí tem relatos, gente, assim, eu não vou querer me estender, mas relatos terríveis que eram colocados em barcaças e muitos nem chegaram até lá, não é? Porque morreram no meio do caminho, as barcaças afundavam. Era uma exploração absoluta do ser humano, não é? Então foram. E outros saíram do seu lugar e iam para cidades próximas que tinham melhores condições de vida. Chegamos, então, a Donária dos Anjos. Donária era uma jovem de 18 anos de idade, moradora do Piancó, cidade do Piancó, que foi uma das regiões mais terrivelmente assoladas pela seca. Piancó ficou quase deserta, para vocês terem uma ideia. Donária dos Anjos ruma, então, no meio dessa caatinga terrível, até a cidade, para ela, mais conveniente, mais próxima, que era Pombal. Pombal, a partir de 1842, se tornou uma cidade importante, se tornou uma vila e tal, e tinha mercado, né? Tinha uma câmara de caça e cadeia, era um lugar, o juiz, então era um lugar grande, era uma das maiores cidades da Paraíba naquele momento. Ela ruma para lá, 80 quilômetros caminhando num solo inclemente até chegar lá. Quando ela chega lá, o que é que ela encontra? Uma cidade miserável, com centenas de retirantes como ela, miseráveis como ela não consegue encontrar trabalho, ela não consegue comida, ela não consegue nada. Ela se arrancha numa oiticica, perto do cemitério, que ainda é o mesmo local da época, o cemitério municipal lá de Pombal. Ela se arrancha ali. Passa um dia ali. No outro dia, exatamente no dia 27 de março de 1877, ela vai até o centro da cidade, mais ou menos uns 3 quilômetros, e vai até o mercado. Por que os retirantes iam ao mercado? Porque era uma possibilidade de conseguir comida. Pronto. Não tem outra coisa mais óbvia do que você ir para o mercado e conseguir, se não for uma comida digna, restos de comida que seriam jogadas no entorno. Não encontra nada. A fome, ela é terrível. A fome, eu vou citando, eu não vou citar os autores aqui, mas quem for ler o texto vai perceber o que eu estou dizendo, não é? O Castro fala muito isso, não é? A fome, ela nos transforma completamente. Não só o nosso corpo físico, que emagrece, que perde as forças, mas a nossa mente. A fome nos transforma em animais impiedosos. Por que eu não ligo só em animais? Porque o animal, ele caça só para comer, né? Não tem outra intenção. Se ele se sente acuado, ele ataca. Mas se não, é para comer. A fome do ser humano, ela é tão terrível que ela perverte completamente a nossa capacidade de racionalizar. Ela nos tira a humanidade. Donária, completamente sem esperança, encontra Maria, uma menina de 5 anos de idade, sem sobrenome, faminta como ela, retirante como ela. E Donária diz para Maria que tem comida. E convida Maria para ir com ela até o local onde tem a comida. Ao que se supõe, Maria não, em absoluto, não causa nenhum problema. Aceita de pronto. E vai com Donária até a tal oiticica onde ela estava ranchada. Lá, Donária sufoca Maria, corta a cabeça, corta as mãos e os pés, separa a cabeça, as mãos e os pés, corta o resto do corpo em vários pedaços. Numa lata, ela cozinha
a Maria e come Maria. Um ato completa e absolutamente de canibalismo. No texto eu digo que eu prefiro o conceito de canibalismo ao de antropofagia, não é? Porque me aproprio aí, então, de um conceito da arqueologia. Canibalismo é ser humano comendo um igual, ou seja, comendo outro ser humano. A antropofagia não, é comer carne humana. Pode ser um animal comer carne humana, não é? Então, eu prefiro ficar com o conceito de canibalismo. Parece mais apropriado. Logo depois, se dão conta do crime, há um bochicho na cidade, vão até o local e também, e aí é interessante, Donária em nenhum momento questiona, em nenhum momento foge, ela aceita absolutamente a prisão e é levada a júri. Imaginem os jornais da Paraíba, todos vão noticiar esse crime e o início do julgamento foi logo em seguida. Donária confessa o crime, efetivamente. O que chamou muita atenção na hora do julgamento foi que ela disse que não comeu as mãos e os pés porque era muito amargo. Vejam que interessante esse relato. Não é? A cabeça ela enterrou separada, ela enterrou a cabeça num canto e a mão dos pés em outro. E aí ninguém fez nenhuma pergunta no julgamento sobre por que ela achava amargo, porque é uma informação muito interessante, né? Sobretudo para nós historiadores. Por que ela amarga? Por quê? Alguém disse para ela que era amarga, ou ela já tinha feito outros crimes como esse e já sabia que as mãos e os pés não eram bons para comer, não é? O professor Fábio Mafra, que é um arqueólogo lá do meu departamento de Lourival, pode ser que ela seja... E aí eu não pude ir mais atrás disso, porque eu não tive mais condições de ir atrás desse caso, mas ela poderia ser de uma família de indígenas, por exemplo, de um grupo de indígenas, ou era descendente de indígenas que tinham práticas canibais lá do sertão de longa data. Não é? Então, esse crime abalou completamente aquela estrutura social. Não é? Só que o que interessa para mim nesse texto, na verdade, além, obviamente, da questão do milagre, que eu vou falar em seguida, os argumentos que se tomam nesse momento sobre o crime. Não é? Porque os advogados, não, os defensores, não eram advogados, eram defensores na época, usam argumentos muito interessantes. Por exemplo, a todos nós, seres humanos, deve ser garantida a vida. E nós devemos fazer tudo para garantir a nossa vida. Então, o argumento da defesa era essa. O que Donária fez foi garantir a sua vida. Ela não fez nada mais do que garantir a sua vida. Obviamente que é um crime. Isso ninguém discute. É um crime. Não é? E, obviamente, o crime contra a criança que provavelmente não ofereceu nenhuma resistência. Mas, querendo ou não, a fome nos desumaniza. E será que Donária poderia ser julgada no ápice da sua loucura em conseguir comida? Será que ela poderia ser julgada da mesma forma que qualquer outro crime, sem nenhum motivo aparente que acontece em qualquer tribunal, em qualquer período da história? Em que lugar Donária deveria estar? Será que não também no banco das vítimas e não somente no banco dos réus? É uma discussão que eu achei muito interessante, não é? Muito interessante. Claro que eu fico condoído, dolorido pela morte terrível de Maria, mas eu entendo, de forma como historiador, eu entendo profundamente, o que sentiu Donária dos Anjos. No texto, espero que quem leia possa me compreender, eu tento justamente dizer isso, que é importante também nós nos colocarmos no lugar do outro. Entender, a partir dos pressupostos que tinha essa mulher naquele período, naquele espaço, naquelas condições, e o que levou a ela a cometer esse crime. Então, essa é uma discussão muito ampla, que daria uma discussão gigantesca, mas eu não quis cair exatamente num julgamento, não é, Mariane? Não é a minha intenção como historiador.
Eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu sou historiador, que analiso aquilo que me é dado pelas fontes. Bom, esse crime comoveu profundamente aquela sociedade, só que vejam, que é interessante a gente perceber que a Donária ficou presa lá em Pombal, mas muito pouco tempo. A gente não sabe quanto tempo, porque isso não aparece nos documentos. Quanto tempo? Mas aparece em alguns relatos de memorialistas e em algumas cartas, alguns textos e alguns cordéis estes, alguns deles produzidos à época do crime, não é? Que ela logo saiu da prisão e ficava andando pelas ruas de Pombal. De repente desapareceu e depois se tem um relato dela voltar para Piancó e morrer sozinha, foi encontrada morta sozinha, ainda jovem, no seu casebre lá em Piancó, segundo os relatos, completamente, vou usar os termos dos documentos, completamente louca. Vejam que ela, um detalhe que eu não falei, ela no depoimento ela diz que se arrependeu, não é? Eu não sei se isso é uma estratégia dela para conseguir uma pena menor, não é? Mas ela acabou dizendo isso efetivamente. Não é? E interessante também, eu não sei se está no texto, agora eu não lembro direito se eu coloquei isso, ela se dizia devota de Nossa Senhora. Não é? Então, ela sai da prisão e vai morar lá. Bom, esse crime ficou esquecido da sociedade pombalense por mais de 80 anos. Quando um historiador chamado Wilson Nóbrega Seixas foi contar a história da cidade, encontrou esses documentos lá no cartório de Pombal. Ele está lá até hoje. Não é? Eu tive acesso a esse documento, ao julgamento. Não é? E ele, então, começa novamente a trazer essa narrativa à tona para os pombalenses. Não é? Logo depois disso, nós temos um outro historiador que eu não posso deixar de citar aqui por uma questão ética, chamado Werneck Abrantes. Ele vai escrever vários livretinhos sobre a história de Pombal. Vários. São vários. Não é? Um deles é sobre o crime. Não é? Então, ali nós temos um relato muito interessante, e eu posso dizer a vocês que é muito fidedigno, porque como eu consultei as fontes originais, realmente ele é muito fidedigno ao que está no processo. Não é? E ele, então, vai fazer um relato disso. Como vocês já sabem, em outros momentos eu já comentei com vocês, uma das fontes que mais me interessam atualmente é o cordel. Não é? Primeiro porque o cordel ele tem uma narrativa poética que me interessa profundamente, é um gênero literário brasileiro, nordestino, sertanejo. Nós temos que ter orgulho de dizer que nós temos um gênero literário que é nosso, que é do Brasil, não é? Que é do sertão, lá na Serra do Teixeira, na Paraíba. Não é? E aí eu vou atrás de fontes cordelianas para poder entender também como é que os poetas entendem esse crime. Não é? Então eu encontrei esse primeiro cordel que eu falei a vocês, que foi produzido no início, ainda no período do crime, que foi do Nicandro Nunes Nascimento, do Bernardo Nogueira, que são de Teixeira, que escreveram. Eles cometem um pequeno erro no cordel, eu cito isso no texto, que eles colocam duas mulheres mataram a menina. Na verdade, foi só Donária mesmo. Né? E logo depois eu encontro outro cordel, já de 2012, chamado A Cruz da Menina de Pombal, do Enoque Marinho de Oliveira, de Taperoá, na Paraíba, terra de Ariano Suassuna, que também faz um relato muito interessante, muito embasado nos textos do Werneck Abrantes. Né? Bom, não sossegado com tudo isso, eu me desloco novamente para Pombal e vou, então, conhecer esses espaços melhor, tanto do local do crime quanto do local do enterramento. E aí começo a ter informações de devotos e de estudantes da universidade lá, da Universidade Estadual da Paraíba, que é o campus lá, de milagres dessa menina Maria. E vejam, o primeiro milagre, interessante isso, né? Por isso que eu adoro estudar os milagreiros. O primeiro milagre dito ser de Maria foi em 1879, veja, 2 anos depois do crime, ainda no auge da seca, 77, 79. Devotas e devotos saem em procissão, cantando ladainhas, da igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que fica no centro de Pombal, até o local onde foi morta e enterrada a
Menina Maria. No local tinham algumas pedras e uma cruz de madeira. Elas começam a rezar para Nossa Senhora e pedem a intercessão de Maria para que caia chuva, porque eles não aguentam mais aqui. E eis que, pasmem, no meio das rezas, cai um temporal em Pombal. Uma chuva enorme. Pronto. Estava dado o recado que ali estava nascendo uma milagreira. Não é? A tragédia de Maria é a tragédia, é o tipo de tragédia que alça uma pessoa comum ao panteão dos milagreiros. Eu quero fazer um parênteses, se vocês me perdoem, só para conceituar isso. Eu não chamo nenhum texto que eu tenho escrito, no livro que eu publiquei agora, que eu quero agradecer ao Algaci, que divulgou bastante o livro também, não é? Nos canais de Algaci, sobre Cigano e Seguinte Cristo. Em nenhum texto que eu tenha publicado, eu uso o conceito de santo popular, santo de cemitério, ou qualquer coisa que valha. Eu uso o conceito de milagre. Primeiro porque eu tenho plena convicção de que o conceito de santo já é um conceito oficial. Não é? O conceito de santo é um conceito dado pela oficialidade da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja Católica Brasileira, não é? A ICAB, pelos anglicanos, já tem um conceito. Para você chegar a santo, sobretudo na Igreja Católica, você vai passar por vários caminhos, né? Você é chamado de servo de Deus, depois você é venerável, depois você é beato, e depois você vira santo, não é? São pouquíssimos os casos que a gente chama de santo súbito. Muitos poucos casos. A maioria passa por esse processo todo. Eu uso o conceito de milagreiro porque eu quero fugir desse conceito oficial, não é? Eu uso, inclusive, um conceito da química, que é o conceito de sublimação. O que é conceito de sublimação? O conceito de sublimação é você sair do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Você queima uma fase. Você passa de uma fase direta para outra. É isso, para mim, que acontece com os milagreiros. Eles saem da condição de pessoas comuns para um panteão do sagrado diretamente. Diretamente. Sem a intervenção da igreja, sem a intervenção de leis, sem a intervenção de cânones. É apenas e exclusivamente um desejo do povo. O povo sublima aquele sujeito para um novo patamar, o patamar do panteão dos milagreiros. Por isso que eu não uso outro conceito. Não é? E Maria é exatamente isso. Ela sai de uma menina comum, como qualquer outra retirante. E veja, quantas outras meninas da idade dela morreram de fome, sede, miséria, doença, várias epidemias que passaram no Nordeste nesse período e não foram alçadas a esse panteão. Não é? Ela foi porque havia, além de todas essas questões da miséria, havia a tragédia. Não é? Essa tragédia a sublimou para o campo, o espaço dos milagreiros. Então, ela se torna uma milagreira. Não é? Logo depois desse primeiro grande milagre da Maria, e aí veja o que é interessante, né, gente? O nome dela é Maria, certo? As pessoas, quando faziam as ladainhas, os relatos, contam que eles rezavam para Nossa Senhora. E aí cai a chuva. E aí os devotos vão dizer, são as lágrimas de Maria e de Nossa Senhora que fazem essa chuva. E outro detalhe importantíssimo, meus queridos e minhas queridas. O milagreiro tem outra característica muito importante que diferencia eles dos santos oficiais. O milagreiro, ele sempre está ligado a um pertencimento local. O milagreiro e a milagreira precisam conhecer a realidade local para poder atuar. Eu brinco sempre com os meus alunos que é diferente de você pedir. Eu estou aqui na seca, estou morrendo de sede. Vou pedir para quem? Para Maria, porque ela sabe o que é a seca. Ela sofreu da seca. Ela foi assassinada por conta da seca. Ela conhece inclusive Pombal, onde eu estou pedindo esse milagre. Ela esteve ali. Se não era moradora, esteve ali. Agora eu vou pedir para São Francisco, lá da Itália, lá no outro lado do mundo, ele vai ter que botar no Google Maps para saber onde é que é Pombal, onde é que não tem seca. Quer dizer, não tem nem cabimento, não é? Então,
para o devoto, o milagreiro ele tem um papel fundamental de pertencimento. É muito difícil você encontrar um milagreiro em determinado território fazendo milagre em outro. Muito difícil. Milagreiros de Santa Catarina ou do Planalto fazem milagres aqui. Milagreiros lá do sertão fazem lá. Só há essa transposição quando algum devoto vai morar em outro lugar. Obviamente, ele leva consigo a sua devoção. Mas se não há essa mudança de território dos devotos, eles permanecem lá. Então, o milagreiro ele tem um pertencimento local muito poderoso e muito potente. As pessoas pedem, porque aquele sujeito que está morto, aquele sujeito que agora é milagreiro, conhece a minha realidade, sabe onde eu moro, sabe onde eu estou, conhece as minhas dificuldades, então ele rapidamente vai me entender. Olha o que Donádio, o que Maria fez. Olha o que Maria fez. Rapidamente entendeu as orações e jogou uma chuva sobre aquela cidade que tinha sido o lugar da sua algoz, não é? O local onde ela tinha sofrido o assassinato. Logo depois, isso se espalha, vocês imaginem, naquela população, e vários relatos vão aparecer de milagres. Em 1948, uma devota pede um milagre à menina. Segundo ela, 2 dias depois, já tem o milagre atendido, o pedido atendido, e ela então constrói um monumento, que é o que está lá até hoje, um monumento alto, são vários andares, não é? Professor Lorival, desculpa interromper, a narrativa está maravilhosa, mas você tem 5 minutinhos. Não, já estou no finalzíssimo. Perfeito. E aí ela constrói esse espaço, não é? São vários andares, e agora não mais uma cruz de madeira, mas uma cruz de ferro, não é? Que está lá em cima. E aí você passa por lá, você sempre tem lá pedidos e muitos pedidos e muitos pedidos e muitos pedidos para a nossa menina Maria. Inclusive, o nome da praça, se você for lá, você tem que perguntar onde é que fica a Praça da Menina da Cruz. Não é? Ela tem um nome lá, praça oficial, mas todo mundo conhece como a Praça da Menina da Cruz, quando as pessoas vão lá pedir os milagres a essa menina. Então, Maria se torna mais uma entre tantas milagreiras, não é? Do panteão brasileiro, latino-americano, ibero-americano, não é? Que vai fazer milagres todo o tempo. Eu vou terminar a minha fala lendo para vocês o último parágrafo do texto, que eu acho que ele resume muito de tudo aquilo que eu falei agora. Não é? Donária e Maria eram mulheres de um sertão profundo, viventes do drama natural e do descaso dos governos. Uma matou, foi presa, confessou, se arrependeu e morreu esquecida e com problemas mentais em um casebre em sua cidade natal. A outra foi alçada ao panteão das milagreiras, em que os martírios justificam suas sacralizações. Estarão ligadas para sempre, já que uma não existe sem a outra. Suas invisibilidades foram superadas pelo drama. Maria e Donária são filhas da tragédia, da seca e da exclusão social e permanecem vivas no imaginário de sertanejos que sabem exatamente o que é sobreviver por conta própria e vencer todos os desafios que são impostos pela natureza e pelos homens. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. O tempo passa tão rápido que se você falar por 2 horas, eu vou estar aqui achando que não passou 10 minutos. Se falar por 3 horas, estarei aqui ouvindo. É muito prazeroso te ouvir. Agora, se eu não me engano, o professor Alain ainda está aí, né? Professor Alain? Estou aqui sim. Estão me ouvindo? Aham. Tudo bem? Ficamos tudo ótimo. O professor achamos que tinha acontecido alguma coisa, mas eu vou apresentar o professor Alain, né? O professor Alain Andrade, ele é doutor em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará, tem mestrado em História Social da Amazônia e graduação em História pela Universidade Federal do Pará.
Tem experiência na área de história, com ênfase em história do Brasil imperial, história da Igreja Católica e das práticas religiosas, protestantismo e imprensa periódica. Integrante do grupo de pesquisa Religiosidades Pan-Amazônicas, professor da Secretaria de Educação do Pará. É um prazer tê-lo aqui conosco, professor. Eu passo a fala para você, você terá 30 minutinhos para expor, né? E posteriormente nós abriremos para alguma questão, caso surja no chat, tá? Boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, pedir desculpas pelo atraso, tá? Eu vou ser bem sincero, eu acabei esquecendo do compromisso, e isso não é uma coisa boa, logicamente, mas eu queria pedir perdão a todos, e isso acabou, acho, de alguma forma, atrasando todo o programa que vocês tinham planejado, né? Mas assim, me perdoem, por favor, olha, é por um bom motivo, é que irei casar, então a cabeça tá a mil e pensando em várias situações e planejando todo, enfim, né, essa dinâmica do casamento. Mas assim, desculpa, tá? Enfim, vamos começar. Bem, como você já falou, né, eu sou o professor Alan Andrade, professor da Secretaria de Educação do Pará, né, aqui da Amazônia. E, assim, o tema de pesquisa, e também tem uma coisa, né? Esse atraso, antes de continuar, acabou me prejudicando em relação à organização do espaço, então eu estou num ambiente que não está propício também, mas acho que a gente consegue se desenvolver aí a fala. Bem, voltando. Bom, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade, pelo convite. Muito legal esse tipo de encontro, onde a gente pode trocar conhecimento, trocar ideias sobre as pesquisas. Eu, por exemplo, que sou aqui da Amazônia, né, do Pará, os trabalhos, infelizmente, às vezes ficam com a divulgação um pouco prejudicada, então é um momento da gente conseguir divulgar, apresentar, mostrar o que se produz aqui, aprender também, né? E o meu trabalho, né, que é o capítulo que foi escrito nesse livro, intitulado Ultramontanismo e os Desencontros com o Catolicismo Popular no Pará Oitocentista, né? Então esse trabalho ele já apresenta o espaço de onde ele está sendo trabalhado, que é o quê? Pará, né? Só que na época, isso no século XIX, a Diocese do Pará ela comportava ou abarcava toda a atual Amazônia, né? Tanto o que é hoje o Amazonas, o que é Amapá, o que é Roraima, etc., faziam parte da Diocese do Pará. Então o Bispo do Pará, consequentemente, tinha essa gerência espiritual em toda essa região, né? E o recorte histórico, né, do século XIX, mais especificamente 1844 a 1857. O que eu estou tratando especificamente aí? Eu estou analisando um bispo chamado Dom José Afonso de Moraes Torres, e como esse bispo ele se depara com a realidade da religiosidade popular na Amazônia. Por quê? Ele não é um bispo paraense, é um bispo que é carioca, né? Veio do Rio de Janeiro. Teve uma formação em Minas Gerais, né? Um reduto de ultramontanos, que seria a Escola Lazarista, né? Foi pároco no Rio de Janeiro, né? Então, ao chegar aqui, ele se deparou com uma realidade bem peculiar em relação ao que... deixa eu ver aqui, alguém me mandou uma mensagem sobre a luz, eu acho que está atrapalhando um pouco, para ver se aqui melhora. Vamos ver se ficou... Eu acho que, não sei se melhorou muito, mas vamos lá. Então, esse bispo, o Dom José Afonso de Moraes Torres, ele saiu do Rio de Janeiro e veio para a Amazônia. E ao chegar aqui, ele ficou muito impactado com o que encontrou, né? Porque, assim, aqui tinha algumas peculiaridades em relação ao Rio de Janeiro. Por exemplo, a questão indígena, né? Na Amazônia, essa era uma questão bem aos olhos do governo imperial, bem problemática. Por quê?
Desde a época da cabanagem, que foi a guerra na Amazônia entre 1875 a 1840, muitos indígenas tinham se aliado aos rebeldes. Então acabaram endossando um código revolucionário que era muito mal visto pelas autoridades provinciais e imperiais, né? Na cabeça ou na mente do governo imperial, a religião teria que civilizar, catequizar e civilizar esses índios, né? Fazer o máximo possível para que, usar aqui entre aspas, amansasse eles, né? Dom José Afonso veio com essa missão. Outra coisa, como eu acabei de citar, a cabanagem. A cabanagem foi uma guerra que ocorreu entre 35 a 40 do século XIX e uma guerra na época da regência que matou cerca de 30 a 40 mil pessoas em números aproximados, né? Provocou todo um trauma dentro da sociedade. E quando Dom José Afonso chegou em 44, estava ali tentando repactuar o tecido político, econômico, social, religioso da Amazônia. Então ele veio com essa missão de tentar, posso dizer assim, repactuar aquela sociedade dentro das suas condições, né? Certo. Quando ele chega aqui... desculpa, eu acabei também pulando uma etapa aqui. Eu uso um conceito dentro desse trabalho, que é um conceito fundamental para a minha análise, que é o conceito de ultramontanismo. O que seria o ultramontanismo? A partir da primeira metade do XIX, no Brasil, ganhou força uma geração de bispos que vinham sendo alinhados aos preceitos romanos e tentaram aplicar esses conceitos dentro das dioceses pelo Brasil. E que preceitos eram esses? Maior alinhamento, maior subserviência ao poder papal, um afastamento da modernidade em relação à economia, à política, uma maior dedicação à educação dos padres, à formação sacerdotal e também a educação dos padres que já existiam, né? Um maior direcionamento do povo, a fim de que eles ficassem alinhados aos preceitos romanos, né? Ou seja, um afastamento do catolicismo popular. Então esse bispo veio para cá com esse tipo de direcionamento e tentou aplicar isso na Amazônia. Quando ele chega aqui, né, o choque foi inevitável, né? Primeiro que a realidade é bem diferente, né? Por exemplo, tem uma passagem que eu acho bem interessante de uma festa que ele vai visitar, onde hoje é Santarém, né? Uma festa chamada Sairé. Se alguém tiver o livro em mãos, mas também quem não tiver, eu posso dar uma lida aqui, eu acho bem ilustrativo do que é esse choque de uma cultura ultramontana com a cultura do catolicismo popular. E essa passagem está na página 256. Diz assim: uma velha com um pequeno tambor vai adiante de um rancho de mulheres tocando monotonamente ao som de uma gaita de taquara, cujo som fere desagradavelmente o tímpano. Seguem-se 3 a 4 raparigas, segurando um arco coberto de rama de algodão e fitas, com diferentes repartições, a que dão um movimento de alto e baixo, inclinando-se às vezes quando voltam para o padre com quem o chama para si. Isto fazem com um canto desagradável na língua indígena, o que mais parece um choro do que uma música. Esse relato aqui é o relato do bispo Dom José Afonso. Então percebe-se que ele está visualizando ali uma festa, que é a festa do Sairé, uma festa religiosa, mas ele, dentro da sua análise, dentro do seu relato, ele acaba despindo essa festa de um caráter religioso. Ele desqualifica, ele fala que mais parece um choro do que uma música, né, que aquilo ali é uma... E assim, eu peguei um trecho aqui, mas esse documento na íntegra, ele é bem desqualificante em relação ao que é aquela festa, o que é aquela manifestação religiosa, né? Isso expressa muito bem esse choque, né? Quer dizer, existe ali toda uma significação religiosa, simbólica, né? Aquela experiência religiosa que aquele povo acaba praticando também é um resultado de uma ausência de uma igreja católica
oficial dentro do seu ambiente, dentro do seu local, e que muitas vezes os leigos acabam tomando a frente desse tipo de manifestação, né, e acaba virando uma tradição que vai perdurando por longos e longos anos. Né. Quer dizer, aí chega um bispo de fora, né, com uma outra cultura e acaba rotulando, rechaçando e punindo aquele tipo de manifestação. E não só isso, esse bispo também acabou criando alguns problemas com os organizadores do Círio de Nazaré, né, que até hoje é uma manifestação bem conhecida nacionalmente, e naquela época já era uma manifestação muito forte, né, no século XIX, né, era visto pelo bispo Dom José Afonso como uma manifestação exagerada, né, uma manifestação onde as pessoas acabavam não captando a essência do que seria o catolicismo aos olhos do bispo, né. E também eu acho curioso porque não apenas o bispo, mas outras pessoas que vinham, principalmente viajantes, né, vinham para a Amazônia, acabavam também partilhando de um olhar parecido. O que me chamou a atenção, inclusive também coloco no livro, é que um protestante, quando veio aqui, acabou também tendo uma visão semelhante, né, claro que não é idêntica, mas semelhante ao bispo do Pará. Por quê? Tanto Dom José Afonso quanto o protestante, que eu vou agora ler o texto do relato dele, eles, posso dizer assim, partilham de um projeto de modernidade no qual eles entendem que a religião é parte integrante e fundamental. Né? Dentro desse projeto de modernidade, existe um princípio racional ali, né? E esse princípio racional, embora logicamente a Igreja Católica ela se afaste de uma racionalidade em demasia, mas dialoga muitas vezes. Então, quer dizer, por exemplo, a Igreja Católica critica um pajé, porque acha que o pajé é um charlatão. Né? Na época colonial, por exemplo, o pajé seria visto como posso dizer, um agente de Satã. Né? Ele era ligado ao sobrenatural, mas o sobrenatural maligno, pode-se dizer assim. Já no século XIX, o pajé é ligado a um charlatão, ao embusteiro. Quer dizer, dentro desse princípio moderno, existe uma racionalidade ali onde essa condenação é deslocada para um âmbito, posso dizer assim, civil. Né? E assim também é a visão do protestante, que eu vou ler aqui um relato de quando ele vem na Amazônia, em 60, e faz a seguinte observação sobre a festa de Nossa Senhora do Carmo. A festa foi em honra, para quem quiser acompanhar e tiver o livro em mãos, está na página 252. Tá? A festa foi em honra de Nossa Senhora do Carmo, e depois que a missa costumeira tinha sido dita na igreja da paróquia, de acordo com os ditos peculiares da senhora em questão, às custas do dono da festa, que iam de 20 a 50 mil réis, o restante dos festejos realiza-se em sua casa, e consiste em tocar violão, dançar, comer e beber. Quando soube destas particularidades, não pude senão lembrar os ritos pagãos, antigos de Vênus e de Baco. Fiquei pensando no mistério da iniquidade, que tinha tão habilidosamente enxertado os frutos mortos do paganismo no tronco do cristianismo, e tinha perpetuado no nome de Jesus aquelas mesmas cerimônias hipócritas e profanações que ele tinha vindo destruir. Se alguém duvida que o romanismo é a grande apostásia e a religião do anticristo, que venha aqui olhar. E fala que venha aqui na Amazônia, né? Curioso, porque tanto o Dom José Afonso quanto esse protestante aqui, que é o missionário episcopal Richard Holden, não percebem quanto aquelas experiências religiosas estavam incrustadas dentro do coração das pessoas, né? Como eu disse ainda há pouco, esse catolicismo popular, ele se manifestou, ou ele se desenvolveu, melhor dizendo, na Amazônia, a partir de um histórico, posso dizer assim, de contato entre a Igreja Católica Romana e a região. O que acontece? Na verdade, isso é uma realidade nacional que também se expressou na Amazônia. Desde a época do regadinho português, passando pela política pombalina, existiu uma dificuldade de contato entre a Igreja Romana e os fiéis, né, do Brasil. Então, desde a época do Pombal, onde ele imprimiu o maior rigor,
né? E acabou enfraquecendo mais a Igreja Católica. E passando pelo Padroado Régio, foi criado um anteparo, né, no qual as orientações da Santa Sé não chegavam em sua plenitude dentro do Brasil e, consequentemente, também dentro da Amazônia. Então, o que acontece? Muitas das ações romanas, elas não eram aplicadas integralmente, e isso resultava, por exemplo, em carência de padres, falta de... Os padres que existiam acabavam não tendo em seus princípios os mesmos preceitos que a Igreja Católica Romana entendia como os adequados, não tinha seminários, né? Então os leigos tomavam a frente, acabavam tomando a iniciativa de organizar os ritos religiosos, né? Então esses ritos religiosos, eles eram praticados a partir das confrarias, como a gente diz, né? Principalmente irmandades e ordens terceiras. Então isso aqui acabava sendo muito mais marcante, né, dentro da Amazônia do que a presença de padres ou de bispos. Na verdade, até hoje isso ainda existe, né? Inclusive, essa é uma das explicações para que na Amazônia seja o primeiro local no Brasil, segundo as últimas pesquisas, em que o número de evangélicos esteja, né, minimamente equilibrado com o número de católicos, porque aqui a dificuldade de contato ainda é muito grande, as estradas aqui são líquidas, né? Ou seja, o contato é pelos rios, e muito mais pelos rios do que por rodovias, por exemplo. Então, isso tudo é uma dificuldade, ainda é até hoje, né? E na época, muito mais até, essa falta de contato. Por exemplo, o Dom José Afonso chegou em comunidades que não via bispo há 50 anos. Né? E até curioso, porque ele ia relatando uma viagem dele, no qual ele dizia que enfrentou a pororoca, enfrentou uma nuvem de insetos, né? Quase o barco dele vira. A pororoca, para quem não sabe, é aquele encontro de águas que gera uma onda enorme no rio da Amazônia. Uma nuvem de insetos, quase o barco dele vira, ele ficou super enjoado e vomitou a viagem toda. Enfim, é toda uma odisseia até chegar na comunidade, e chega lá, a comunidade até estranha, né? Recebe ele com muita festa, mas também eles acabam estranhando, porque o bispo chega com algumas orientações que são bem distintas daquelas que eles conhecem, né? E, assim, dentro desse trabalho, a intenção aqui, embora eu trate desse contato entre a cultura ultramontana e a cultura do catolicismo popular, a minha intenção é ver como esse catolicismo ultramontano ele se choca com o popular, né? Ou seja, eu tomo um lado para enxergar o outro, né? E, por exemplo, dentro disso eu falo que o Dom José Afonso vai em várias comunidades e ele se debruça em se manifestar através de sermões, crismas, batizados. Se ele consegue ou não ele consegue ter êxito no seu intento, isso posso dizer assim, é um assunto para outro trabalho, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que é uma luta muito desigual, né? Porque ele é apenas embora seja uma pessoa carregada de prestígio, de simbolismo, né? A sua carga simbólica impacta a região, né? Os políticos da época reputavam bastante ele, mas ainda assim era muito difícil ele conseguir mudar a experiência religiosa de um povo que já vinha há séculos experimentando aquilo, experienciando aqueles ritos, né? Ele chegou, por exemplo, só para a gente terminar aqui, a criar uma irmandade, que era a Irmandade... Deixa eu só achar o nome correto aqui. Deixa eu só ver.
da Irmandade... Caramba, agora eu não consegui achar. A Irmandade da Imaculada Conceição de Maria. Pronto. Esse foi um dogma que foi divulgado, né, pela Igreja Romana em meados do século XIX. E para tentar divulgar esse dogma pela Amazônia, Dom José Afonso criou essa Irmandade, né, em homenagem à Imaculada Conceição de Maria. Só que aqui na Amazônia já tinha uma outra devoção mariana que era muito forte, que era justamente a Nossa Senhora de Nazaré. Isso acabou criando um choque, né? E por consequência a Irmandade do bispo, né, que era a da Imaculada Conceição de Maria, acabou não tendo tanto sucesso como deveria, como ele expectava, melhor dizendo. Mas assim, isso é mais um exemplo e mais uma expressão de como esse catolicismo popular, ele era forte, era poderoso ao ponto de iniciativas ultramontanas acabarem tendo muita dificuldade de penetrar, de se manifestar e de se reproduzir dentro do solo, dentro do ambiente amazônico, que, assim como outras partes do Brasil, apresenta peculiaridades, né? Bem, de uma maneira geral, o trabalho está em torno disso, tá? Eu falei de uma maneira até bem sintética aqui, não sei se foi tão claro, mas caso apareça algum questionamento, alguma dúvida, eu estou aqui para responder, tá? E é isso, obrigado, viu?